Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu nome. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Com estas palavras de 1 Coríntios capítulo 11, eu quero abraçar a família de Deus. Do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que a força da Trindade augusta e divina, a presença do sábio arquiteto, seja real. E que neste dia 4, sexta-feira, a mão de Deus e a voz de Deus venha ressoar em nossos tímpanos. E é bom, é gostoso, é maravilhoso ouvir e discernir as vozes, porque a voz de Deus fala lá no âmago de nossas almas, fala lá no íntimo. Que este dia 4, sexta-feira, seja abençoado pelo Senhor. Pessoas aqui já estão chegando para estar conosco na maior cadeia de preces do rádio metropolitano, cobrindo do Iapoque ao Chuí, com as mensagens de libertação. Evani Sapucaia, Fábio de Oliveira, Pastor Amado de Brasília, Antoniete Nogueira. Pode ir chegando. Hoje é a primeira sexta-feira, a Edil Monteiro, e hoje queremos dedicar, segundo a revelação que Deus nos deu, para a libertação de doenças íntimas. Soraya Rodrigues já está conosco, manda ali para mim um microfone. Diaconisa Naná, Orcélia França Pereira, Almira Silva, Marinês Linhares de Caruaru, equipe fiel, equipe poderosa do norte ao sul do Brasil. Eliane Brito também já está conosco. Deus abençoe todo o povo. Carlos Silva de Caruaru, irmanados em uma mesma fé. É isso aí, Carlos. Deus te abençoe aí em Caruaru. Eliane Brito, Evani Sapucaia, podem chegando, toda a nossa linda família, amigos do Espírito Santo. Abraão foi chamado de amigo de Deus e nós somos amigos do Espírito Santo. Neumas já está conosco, Eliane Brito também, Almira. Hoje é dia 4, hoje é a primeira sexta-feira. Eu estou de pé desde 3 e pouco da manhã, já nos preparando para o dia de hoje.
Hilda Ramos, porque hoje eu quero ministrar aquela mesma revelação de quarta-feira para a cura de enfermidades íntimas. Caroço no seio, nódulos nos seios, mioma, fibroma, hemorragia, impotência, câncer na próstata, nos testículos, trompas atrofiadas, útero infantil, doenças malignas que às vezes têm afetado seu casamento, sua família, obra de macumbaria que foi feita às vezes no primeiro relacionamento, com roupas íntimas do homem, roupas íntimas da mulher, que às vezes amarrou, enterrou, coisas que eu entendo muito bem, que às vezes um ginecologista, um médico psiquiatra não compreende, porque eles compreendem sobre a ciência, e a ciência é limitada, mas o campo espiritual é ilimitado e é profundo demais. Só quem tem a visão, a revelação, é que pode ministrar nestas áreas, amarrando as entidades do mal, que às vezes provocam o adultério, a pedofilia, a pederastia, a impotência, a frieza, a podridão. É um campo que eu entendo muito bem. Deus abriu para mim um leque, uma janela, para compreender estas tragédias, porque é uma tragédia. E para ajudar a milhares de pessoas, Regiane Montavani já está conosco, Neuma Souza Borges, Deus abençoe. Então hoje é um dia muito forte. Às vezes maldição nos homens da família, nas mulheres, Adriana Inha, Mônica Santos. Então hoje é um dia de penetrarmos no submundo espiritual. Primeira sexta-feira, Marinalva Freitas já está conosco também para desfazer as obras do diabo, desenrolar o rolo, arrancar aquele sapo que foi sepultado em um cemitério. Hoje é dia de desfazer aquela obra de mandinga, de pemba, de inveja, de vingança, daquela meretriz, daquele primeiro relacionamento, daquela ex-sogra feiticeira, cunhada macumbeira, que jogou uma pemba, jogou uma feitiçaria em sua vida sentimental, aquela falsa colega de trabalho, aquele falso chefe, aquela falsa colega, prima, tia, porque os maiores inimigos dos homens são de dentro de sua casa, ou de mulheres. Os maiores inimigos são de dentro de sua própria casa. Às vezes casa família, às vezes casa trabalho, às vezes casa até organização. Então hoje é um dia profundo, porque a pombagira menina, pombagira de trança, pombagira cigana, Iemanjá, Iansã, Cabocla Jurema, Exu Caveira também. Hoje é dia de amarrar estas entidades e repreender sua vida sexual, sentimental, da cama, do quarto, do guarda-roupa. Hoje é um dia de desembainhar a espada do espírito para desenrolar todos os rolos. Põe aí agora, Vilmaísa Freitas, um copo com água sobre o seu rádio.
para que esta água seja ungida, fluidificada, consagrada como remédio de Deus. Coloque aí também um pouquinho do azeite de oliveira ao lado do rádio, do celular, do computador, da televisão. Uma garrafinha, um frasquinho, um vidrinho ou 1 litro, não é? A quantidade que você quiser para que receba a unção. Eu posso consagrar o óleo. Eu posso abençoar este óleo para que você unja você, sua filha, seus filhos, netos, genro, principalmente a boca da sua nora e a cabeça da sua sogra quando ela for na sua casa. Consagra, põe aí dentro de uma xícara, um vidrinho, um frasquinho, uma garrafinha, um pouquinho do azeite para consagração, tá bem? Porque hoje é um dia de muita batalha, viu aí, Dil Monteiro? Hoje é um dia forte, viu, Sapucaia? De desenrolar o rolo, repreender toda a obra do diabo. Às vezes, você era uma pessoa feliz, alegre em seu casamento, mas entrou um demônio de impotência, de frieza, de desânimo, de mau cheiro, de brigas. E às vezes o mal está deitado aí na sua cama, o Exu Caveira, ou um demônio de sensualidade maligna. Eu quero hoje quebrar estas maldições. Eu tenho autoridade para fazer isso no mundo espiritual. 8 horas da manhã, já são 5 horas e 17 minutos. 8 horas da manhã eu estarei na Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Hoje é aquele dia forte e poderoso para esta bênção de Deus. Talvez você esteja aí dizendo, é missionário, aqui em minha cidade, em meu país. Viu, Maria Cândida? Talvez você possa dizer, aqui em minha cidade, em meu país, não tem estas ministrações, porque os doutores do altar aqui não têm a fé que o Senhor tem. Eu sei disso. Então põe aí o santo óleo para a consagração e se unge. Unge a sua parte íntima, unge o seu marido também. É isso aí que você ouviu, unge. Repreenda. Profetiza a ressurreição e vida. Viu, Antoniete Nogueira, Eunice, Eudil? Às vezes você mora aí num lugar que o pastor é incrédulo. Pastor incrédulo. E tem missionário, e como tem? Tornou doutor, a letra matou o espírito. E às vezes ele é incrédulo. Então põe aí o óleo para a consagração, para que a obra de Deus seja de excelência em todas as áreas. Prosperidade. Quando a gente fala a palavra prosperidade, tem pessoas que pensam que é só a parte financeira. Não, não, não. A parte financeira também é prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade é a paz, é o amor, é a união. São os sonhos, os projetos, a unidade. É deitar e dormir em paz. Prosperidade é ter uma vida completa e iluminada por Deus. Prosperidade. Tem muita gente aí que tem muito dinheiro, mas é um infeliz, é um desgraçado, pobre, cego e nu. Apocalipse fala. Então a prosperidade é você pôr a cabeça no travesseiro e dormir. É você comer o seu macarrão colado, ou o seu angu, ou o seu pirão, e bater na barriga e ficar em paz. Prosperidade é isso, rapaz.
É você ir no guarda-roupa e pegar a sua roupa limpa e vestir. Prosperidade é você ter paz com Deus, paz com os homens, paz na sociedade e não viver escondendo atrás dos postes. Então, a bênção de Deus gera em nós felicidade. Como eu preguei aqui nesta semana, que de mim comprais sem preço vinho e leite. Porque o preço ele já pagou. Vinho e leite. Dois elementos reveladores. Vinho representa alegria e o leite vida, vida com alegria. Prosperidade é ter vida com alegria. Então, hoje é um dia, eu sei que será um dia de muito trabalho, eu sei que chegando à noite eu vou estar com os braços doendo, de tanto segurar pessoas endemoniadas, viu, Catarina Carla? Deus te abençoe, Catarina, ministra aí a unção nas mulheres aí em Juiz de Fora, viu? Fala para a missionária Maria das Graças, ela ou a equipe de obreiras, fazer aquele trabalho antigo que ela sabia fazer. Ministrar a unção e repreender as doenças íntimas. Viu, Catarina? Casa da Bênção não mudou não, Catarina. A unção é a mesma unção. Faça a obra de Deus como precisa ser feita. Salvação, cura divina e libertação. Viu, Manuel Bispo? Então, hoje é um dia de quebrar maldições, de arrancar o mal. Hoje é um dia profético e poderoso. Sexta-feira, já nos preparando aí para domingo, porque domingo é a Santa Ceia do Senhor. Coloque aí um copo com água sobre o seu rádio, um pouquinho do santo óleo, tá bem? Não saia de casa nesta sexta-feira de qualquer maneira. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, está a caminho da maternidade, você que vai viajar a lazer ou a trabalho, faça a Deus uma oração, unja o carro, unja a moto e vá na paz do Senhor. Tá bem? Não saia de casa de peito aberto. Vigie, viu? Faça a Deus uma oração de proteção para que você vá e volte e torne-se uma pessoa invisível diante dos olhos do inimigo. Pessoas ontem ligaram e falaram aqui com a nossa secretária, Ademar Júnior, Adriana Queiroz, Aelso Filho, Ana Beatriz, Andréia Salles, Ariane Vitória Santos, Caroline Portugal, Clemilda de Jesus, Creunice Bispo, Creunilson Bispo, Creidson dos Santos, Cremilda Pereira, Davi Luanran, Eduardo Gabriel, Elisângela Bezerra, Elisângela da Silva, Elisete Santana, Evrando Figueiredo, Gráucia Maria, Grace Alves, Isabel Barreto, Leonardo Santos, Letícia Valéria, Maria Augusta da Silva, Maria Costa dos Santos, Maria das Graças Nascimento, Maria José Temporal, Maria Madalena de Macedo Alves, Maria Rita Santos, Marivalda de Jesus, Osvaldo Miranda, Reginalda e família, Rogério de Jesus, Sandro Osvaldo, Wallace Felipe, Sandro Osvaldo, Valdelice Salles, Vandira Nascimento, Valdomiro, Vitória Gabriele. Pessoas que ligaram pedindo oração, pode mandar para mim para o 9918-62232, 9918-62232. O código de Salvador é 071. Eu colocarei neste celular o seu pedido de oração, subirei ao altar. Você pode estar em qualquer parte do Brasil, do Iapoque ao Chuí, estamos cobrindo todo o território nacional, de qualquer parte
da África, da Europa, da Ásia, da Oceania, das Américas, seu pedido subirá ao altar de Deus comigo nesta primeira e abençoada sexta-feira. Mande o pedido da sua família, mande principalmente o nome dos homens da família ou o seu sobrenome. 9918-62232. Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque hoje é fogo cruzado. 3 cultos na catedral, 3 na sede, para quebra de maldições. Sei que será um dia de muito trabalho, de muita força espiritual, de muita transparência e sinceridade. Hoje é dia de desenrolar o rolo, arrancar o toco, arrancar a cabeça de bode que foi enterrada lá na cachoeira, na aguada, arrancar aquele mal que foi plantado naquele pé de mandacaru, naquele pé de abacateiro roxo, de jaca mole. Hoje é hoje, dia 4 de setembro, primeira quarta-feira. Só a igreja tem esta autoridade, igreja que crê e que segue as ordenanças e a doutrina de Jesus. Tá bem? Aumente o volume do seu rádio, porque o programa que corta o Brasil do norte ao sul é ele mesmo e agora é internacional. Bom dia, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E é gostoso levantar e ver esta lua cheia, passando entre as nuvens, e a gente olhar para ela, obra da criação de Deus, e dizer bom dia, Espírito Santo. Viu, Valdeli Neuto, Deus te abençoe em Nubrais. Viu, Deliane Ferreira, Deus te abençoe, filha. Helenir Brandão, Deus abençoe. Deus abençoe toda a nossa família do Bom Dia Espírito Santo. Vamos ouvir um hino bonito, vamos? Quero oferecer este hino a todo o povo que já estão preparando para o grande e abençoado dia de hoje. Sandra Salles Alê, Deus te abençoe, bem-vinda a mais um dia iluminado por Deus. Vamos ouvir esta bela canção. Forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Te ouvi palavras do meu Salvador. Feliz será quem comer do teu pão, Senhor, e assentar-se contigo no teu reino, onde os anjos te cantam louvor. Tu procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos, palácios, ninguém respondeu. E fingiram não ouvir o teu chamado. Se negaram à nobreza do rei. E hoje graças eu te dou, pois fui achado pelo teu imenso amor. Quando saíste a procurar por mim, no escuro do mundo a tua luz brilhou. Sim, eu ouvi palavras do meu Salvador. Feliz serei se comer
te cantam louvor. Tu procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos, palácios, ninguém respondeu. Eu não quero fugir ao teu chamado, eis-me aqui na grande ceia do Senhor, na grande ceia do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos, palácios, ninguém respondeu. Eu não quero fugir ao teu chamado, eis-me aqui na grande ceia do Senhor, na grande ceia do Senhor. Na grande ceia do Senhor. Joselita Gomes, seja bem-vinda, filha de Abraão. Marinês Linhares, seja bem-vinda. Almira Silva, na grande ceia do Senhor. É uma frase bonita deste hino que acabamos de ouvir. E domingo agora, depois de amanhã, é a Santa Ceia. Hoje é dia de libertação, quebra de maldições, cura do corpo, da alma, oração pelos católicos, espíritas, evangélicos. Carlos está conosco ali. Antônio Pedrosa, seja bem-vindo, servo de Deus, aí de Pouso Alegre, pastor também que está sempre fazendo live no rádio. Deus abençoe Pedrosa. Maria Oliveira, Marinês, Carla, Shirlene já está conosco, seja bem-vinda. Juiz de Fora, Antônio Pedrosa. Valença, Carla, é de Valença, seja bem-vinda. O abraço ao pastor Lázaro aí em Valença. Valença, Bahia, porque tem Valença também em Rio de Janeiro. Você é Rio ou Bahia? Então, domingo é a Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, que era extremamente zeloso pela obra de Deus, ele teve uma tristeza em seu ministério, viu, Mônica Vilar? Porque os irmãos da cidade de Corinto, os coríntios, estavam trazendo para a igreja o ritual da mitologia, os rituais, o que praticavam na mitologia diante dos deuses da mitologia, muita comida, muita bebida, uma ceia carnal e material. Paulo ficou triste de saber que uns comiam, outros estavam com fome, havia bebida, e uns embriagavam. E Paulo, como sempre gostava das coisas organizadas, e Deus presente na organização também, ele foi orar para Deus lhe revelar o modo, o jeito, a maneira de celebrar a Santa Ceia. Porque o apóstolo Paulo não conviveu pessoalmente, fisicamente com Jesus. Ele veio converter depois, já no início da igreja primitiva. Então, ele precisava de uma revelação do céu para ele orientar o povo da cidade de Corinto,
para não ajuntar para a condenação, mas sim para a salvação. E o capítulo 11, versículo 13, o apóstolo começa dizendo: porque eu recebi do Senhor, aleluia. Ele não aprendeu com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Ele aprendeu diretamente com Deus, com Jesus, nas visões e revelações e ordenança divina. Existem coisas que vêm do aprendizado, da experiência, mas existem coisas que vêm diretamente de Deus para algumas pessoas. Viu Márcia Silva? Viu Ângela Bispo de Oliveira? Então, tem coisas que eu aprendi com os meus pais na fé. Viu José Américo Rodrigues? Tem coisas que eu aprendi até com José Américo, com meu irmão o apóstolo Jair, com o apóstolo Doriel, meu pai na fé, João Batista Flores. Mas tem coisas que vêm de Deus para nós particularmente e que outras pessoas às vezes não têm, nem recebem, porque é um canal bloqueado naquela área. Ou deixou de crer, ou deixou de exercer a vocação que foi chamado. Viu Creuza Santana, Maria Soares da Costa? Viu Deliane Ferreira? Tem coisas que vêm de Deus para você, Deliane. Viu Jair Francisco? Tem coisas que você aprende com o pastor no altar, mas tem comunicação espiritual. Se não tiver bloqueio, é entre Deus e você. Viu Hilda, Adriana, Marinalva Freitas? Então Paulo foi orar, como ele ia doutrinar os irmãos de Corinto, para a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é a única cerimônia, grave isso, que vai subir com a igreja depois do arrebatamento. Apocalipse capítulo 19, parece que é 19 mesmo. Duas coisas que irão acompanhar a igreja depois do arrebatamento: louvor e a Santa Ceia nas bodas do Cordeiro, aonde nós iremos participar do maná que foi escondido para o grande dia do encontro com o noivo. E quem não participa aqui, não participará lá, porque aqui é o aprendizado para lá, o aqui é a preparação para lá, aqui é o escritório de Deus para as mansões celestiais, aqui é o paraíso para herdar a vida eterna. Será que você entende o que eu falo? Se você é espiritual, entende. Se você não participa da Santa Ceia aqui, na terra, você não participará também no céu. Quantos meses faz que você não participa da Santa Ceia, hein, Eliseu? Hein, Almira, Ângela, Adriana? Quanto tempo faz que você não levanta o cálice, não levanta o pão, que representa o corpo e o sangue de Jesus? Às vezes você, no dia da ceia, não vai. Arruma uma viagem, arruma um passeio, arruma um almoço de família, ou uma sopa, e falta o maior compromisso da igreja: o levantar do cálice
e o participar do corpo do Senhor, a santa comunhão instituída por Jesus. Viu, Thaís? Quanto tempo faz, Thaís, que você não levanta o pão, o cálice, Thaís? Hein, Juliana? Hoje tem muitos crentes que não têm mais compromisso com a casa do sacrifício, a mesa do Senhor. E se você não participa aqui, lá no céu você não entra. Lá não tem jeito de arrebentar a porta do céu, não. A porta lá é de pérola, e pérola não se quebra e nem se lapida. Aí Paulo, apóstolo, foi falar com Jesus e falou: o que eu recebi do Senhor, isto também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Ele tinha este conhecimento, mas ele teve a visão de Jesus pegando o pão. Por que Jesus pegou o pão? Por que ele não pegou outro alimento? Porque o pão está na mesa do rico e do pobre, do europeu e do africano, do asiático e do oriental. O pão está na mesa do americano do norte e do americano do sul. O pão está na mesa no hospital, no manicômio, no presídio, na casa do rico ou na casa do pobre. O pão feito de trigo, um alimento abençoado por Deus. Quando alguém bate em sua porta, lhe pede um pedaço de pão. Se ele for necessitado, ele pede pão. Se ele for um drogado, ele pede dinheiro. E se for um faminto, fome física, ele pede pão. Se for um alcoólatra ou um drogado, ele pede dinheiro. Viu, Eliseu Fonseca? Então o pão representa o corpo do Senhor, como a palavra representa o pão também, ou pão a palavra. Então Jesus pegou o pão, aleluia. Se ele tivesse pegado um acarajé, ele teria vindo só para os baianos, ou um pão de queijo só para os mineiros, ou um pastel só para os paulistas. Se ele tivesse pegado uma pizza só para os italianos, mas ele não veio para um povo, ele veio para todos os povos, ele veio para todas as gentes, sem distinção de cor, de cabelo, de pele, de raça. Ele veio para os bárbaros e veio para os judeus. Por isso ele pega o pão. Aleluia! Olha que coisa linda. E também e disse: tendo dado graças, partiu e disse. Ele pegou o pão, ele partiu. Ele não deu um pão grande para um e um pedacinho para outro, não. Ele partiu. Porque ele cuida da família dele na terra com amor, uma partícula para cada um. Ele não tem preferência por filhos. Todos são filhos de Deus e irão para o céu com ele. Você sabia que tem pai, que tem mãe, que tem preferência pelo filho, pela filha? E aí gera uma confusão na família? O ciúme de morte? De morte. Lembram de Isaac e Jacó? Não, de Isaac e Jacó não. De Esaú e Jacó?
Lembra de Abel e Caim? Às vezes o pai e a mãe não vigia. Viu meu amigo bispo José Teixeira? Estava vendo a sua live um dia desse. Tá barbudo, hein? Juliana Paulo Silva, Deus abençoe. Então, você já viu aquele pai e aquela mãe que tem preferência por um filho, por uma filha, e gera ciúme na família, e briga, e guerra dentro de casa? Mas Deus não é assim. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, partiu o pão, pedaços iguais, amor igual, família unida, bênção abençoada. Ô missionário, tem bênção que não é abençoada? Tem. Tem bênção que é falsa. Por isso a Bíblia diz que muitos oferecem no altar pão imundo. Aí é uma bênção que não é abençoada. Então, Jesus pegou o pão e partiu. E disse, fazei isto em minha memória. O partir do pão, o participar da ceia, nos leva à memória do Calvário. A memória do Gólgota, a memória da sepultura fechada e aberta, a memória da ressurreição e da ordenança e das doutrinas de Jesus, a memória da Santa Ceia, a memória da casa do sacrifício, a memória do altar, a memória da comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Se você diz que tem comunhão com Deus e não tem com os irmãos, é hipócrita. Se você diz que ama Deus que não vê e odeia o irmão que vê, aí não combinam, não ajunta o que você está falando. Quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Então, Paulo foi buscar a revelação de Deus. Tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, uma coisa nova, um contrato novo, um testamento novo, uma nova oportunidade, um tempo de graça diferente, no meu sangue, no sangue de Jesus. Como disse Jacó a seu filho, a um de seus filhos, e falou para ele que o sangue dele seria como o sangue da uva, o vinho. Judá, ô Judá, você será como uma videira, Judá, que os ramos irão espalhar pelas cercas, pelos muros, pelas árvores. Os ramos irão chegar lá no Brasil, lá na Bahia, lá em Minas Gerais, lá em São Paulo, lá na África. Aleluia. E deste sangue da uva, Jacó falou para Judá, e bem-aventurado aquele que lavam as suas vestes no sangue da uva, que é também o sangue da nova e eterna aliança instituída por Jesus, o suco da uva, sem álcool, porque o álcool é fermentação, e no sangue de Jesus não havia fermentação, não havia corrupção.
Diz que a Bíblia fala, não embriagueis com vinho, porque há contenda, há corrupção, há confusão, há cacetada, porrada, murro. Aonde há álcool, há confusão. No sangue de Jesus não havia fermentação, não havia confusão. Sangue da nova e eterna aliança. Aleluia. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, reunidos na igreja para a santa ceia, não para louvar o homem, ao homem a si próprio, ou ao altar onde está o homem, mas para relembrar o sacrifício dele, particularmente para cada um de nós. Agora veja o versículo 16 de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes, seja uma vez por mês ou mais ou menos, não importa. De preferência uma vez por mês. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O levantar do pão e do cálice é nós anunciando e pregando que ele morreu por nós e deu o corpo dele por nós e o sangue dele. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Indignamente é o que, missionário? Com a vida fora das páginas da Bíblia. A Bíblia diz uma coisa e você faz outra. Então você, ou eu, ou qualquer um de nós, não somos dignos de participar daquele cerimonial. Será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Quem participa com a vida toda confusa e errada, ele é culpado da morte de Jesus. Ele coloca mais um cravo na mão de Jesus, mais um espinho em sua fronte, ele dá mais uma chibatada. Aí vem o versículo 28. Olham este versículo. Atenção, família do Bom Dia Espírito Santo. Examine-se, pois, um exame de consciência. Um exame de qualidade de fé e de vida cristã. Um exame total, geral. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pode ver que o nosso pai na fé, Abraão, foi o primeiro que participou da Santa Ceia, celebrada por Melquisedeque, o rei de Salém, o pastor em Salém. Levou vinho e pão, ele participou, e depois ele deu o dízimo de tudo, para não ter nenhum bloqueio em sua vida, como não teve. Abraão não viveu o tempo de lei. Abraão viveu um período de graça também, pela misericórdia. Será que você entende isso? Aí a Bíblia diz assim, olha, viu, Margarida Santos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem tem que examinar a pessoa não é o pastor. O pastor não sabe o que você vive fazendo. Não é o porteiro da igreja, não é o diácono, não é o presbítero, não é o reverendo. É a consciência de cada um. Às vezes ele já arrependeu, já pediu perdão, e você ainda julga aquela pessoa. A Bíblia está falando, é a Bíblia, a palavra. Paulo, em sua revelação particular entre Deus e ele, para a igreja gentílica, que é um Israel pela misericórdia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu já vi
diáconos e presbíteros e porteiros tomar pão da mão de pessoas na igreja. Cale-se. Está tudo errado. Tudo errado. Quem tem que examinar é a própria pessoa e ter a consciência de sim ou de não, ou pedir misericórdia e perdão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Viu, Eunice, Evani, Rosana Gama? Viu, Romão? Quanto tempo faz que você não levanta o pão e o cálice, Romão? Quanto tempo faz que você não participa da ceia? Se você morrer sem a Santa Ceia, lá no céu, você não participa também. Ouviu o que eu falei? Lá é continuidade daqui. Viu, Wilson? Evani? Por isso que temos que estar alinhados. E cada dia melhorando, e cada dia na igreja, ouvindo a palavra, e convertendo dos maus caminhos. Ah, missionário, o senhor hoje está pregando doutrina? Não, não é minha doutrina. Eu não criei estatuto de organização religiosa. Aqui é doutrina de Jesus. Você acha bom, acha ruim, brigue com ele. Chegando lá no céu, você chama Jesus para um quebra-pau. Ouviu? Que é doutrina de Jesus, viu, Isabela Marques? Viu, Marlene Gonzaga? Quanto tempo faz, Marlene, que você não participa da Santa Ceia? Hein, Maria Luísa? Quanto tempo faz? Sabia que tem pastor pregador do Evangelho? Que está no altar com a Bíblia e não participa da Santa Ceia? Não tem comunhão com Deus, nem espiritual nem física? E assim são as ovelhas, infelizmente. Aí alguém liga ali para mim, Eunice, dizendo misericórdia. É isso aí. É isso aí. Viu, Creuza Matias? Neste tempo de pandemia, muita gente em casa com medo. Venha para a Santa Ceia domingo. Santa Ceia domingo. 8 da manhã. E 16 horas na catedral. E na sede. No segundo domingo, dia 13, pela manhã e à noite. Será que aí na sua congregação não estão dando Santa Ceia, não? Se não estiver, vá numa igreja que tem Santa Ceia. Cuide de sua vida espiritual. Porque às vezes aquele falso pastor só quer ficar mandando buscar dízimo nas casas, mas ele mesmo em casa de barrigão, cabeção, lá dormindo, roncando. Cuida da sua vida espiritual. Salvação é individual. Não deixe ninguém te arrastar para o inferno, não. Firme com Jesus. Aliança com Deus. Santa Ceia é o culto mais lindo da igreja, mais espiritual e mais profundo. Aí veja o versículo 29. Já são 5h60. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Olha que versículo profundo, rapaz. Quem participa da Santa Ceia indignamente ou não participa, a Bíblia está falando aqui na revelação que Jesus deu a Paulo
Por causa disso o quê? De participar indignamente ou não participar, há entre vós, corpo de Cristo, muitos fracos. Fracos no relacionamento com Deus, fracos na fé, fracos na fidelidade, muitos fracos e doentes. Doente físico e doente emocional e doente espiritual e doente na fé. A fé doente, a vida doente, a família doente, as finanças doente, é uma doença generalizada. Doença vem de dor, de sofrimento. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, o sono da indolência, o sono da preguiça espiritual, o sono da infidelidade e da rebeldia, o sono também da morte eterna e física. Viu Anderson Menezes? Olha, e a Bíblia continua falando, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, isso que é a palavra de Deus que nos doutrina, que nos corrige. Por isso que você tem que estar na igreja para ouvir a palavra de Deus. Seja sabão, seja cajado, seja... o que mais? Seja espada, seja martelo, seja vara, é para o nosso bem. E para o nosso ajuste, para passar pela porta. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, repreensão de pai para filho, com amor, com misericórdia. Viu, Rita Santos? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ele não quer me condenar como ele irá condenar o mundo. Ele não quer te mandar para o inferno como ele vai mandar os idólatras e feiticeiros e adúlteros e prostitutos. Ele não quer te mandar para o inferno como ele vai mandar os avarentos e gananciosos. Não, 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 não. Ele quer que nós entramos em sua ferramentaria, como diz um pregador uma vez em Brasília. Ferramentaria de Deus, para nós melhorar cada dia e entrar pela porta que é Jesus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Já pensou? Você é batizado, você tem a Bíblia, você ouve palavra e vai para o inferno? Isso aqui não é doutrina de cura divina, não. É mais do que cura divina, é departamento de santidade e de salvação. Viu, Moacir Damasceno? Viu, Marivalda, Evani? Tá vendo? Viu, Rita? Portanto, meus irmãos, olha o que Paulo fala. Se está na Bíblia, se está aqui, é para me orientar, me ensinar, me doutrinar, me repreender. Portanto, meus irmãos, olha o que Paulo fala aos irmãos de Corinto e a nós também, pelo Espírito. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, no cerimonial de Santa Ceia, esperai uns pelos outros.
O que é isso, missionário Daniel de Oliveira, esperar um pelos outros? Jesus partiu o pão. Jesus deu para a família. E espera para que todos comam no mesmo tempo, na mesma caminhada de fé, na mesma reverência e na mesma obediência. Organização. Ele disse: quanto vós ajuntais para comer, nada de comelança, nada de bebedeira, é uma partícula e espera uns pelos outros. Organização, unidade, família igual, pensamentos iguais, vida espiritual igual, caminhada para o céu. Será que você entende o que eu falo? Se você tem alguma coisa do Espírito, o Espírito está testificando. Mas se você é um crente carnal, você vai continuar pisando no pão e pisando no vinho. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Família unida na mesa. O pai, a mãe se alimentando e os filhos esperando o ok do pai. Aí Paulo fala assim, olha, o 34. Mas se algum tiver fome, ele falando para os irmãos de Corinto, e para nós também, rapaz. Ser humano sempre é ser humano. Sempre precisa de lambada, de doutrina, de cajado, de vara. Como diz lá em Malaquias, de sabão do lavadeiro. Sabão. Sabão Minerva, não. Sabão que é a palavra. O negócio de sabão Minerva, acho que nem tem mais sabão Minerva. Se alguém tem, diga aí para mim que ainda tem o sabão Minerva. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Deus abençoe, pastor Paulo Garcia. Cadê você, Paulo? Tempo de apacentar? Vem à igreja, Santa Ceia domingo, rapaz. Você e a Silvana. Mas se algum tiver fome, coma em casa. Olha o que Paulo falou. Até festas de confraternização na igreja gera, às vezes, divisão e polêmica, e pessoas vão embora da igreja por causa daquilo. Não já vi um obreiro brigar porque deram para ele comida em um prato raso e todos estavam com prato fundo? Ele falou, não, que negócio é esse? Meu prato também tem que ser fundo. Nunca mais voltou para a igreja. Às vezes, até em confraternização, aí Paulo advertiu, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ainda ordená-las-ei quanto for ter convosco. Quando eu for aí a Corinto, eu ainda tenho muita coisa para passar para vocês. Ele dá esta aula, ele manda, através de uma obreira, esta mensagem para a igreja que estava em Corinto, para eles entrarem pela porta da organização e da fidelidade ao partir do pão, ao levantar do cálice. Domingo agora, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Quanto tempo faz que você não participa da Santa Ceia? Em Valdelib quanto tempo faz? Aqui em São Paulo tem, sim, esse sabão em pedra Minerva. É isso aí, Valdelib. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Esse sabão Minerva é uma brincadeira apenas.
Deus te abençoe. O sabão verdadeiro para nosso espírito é o que está lá em Malaquias, o sabão do lavadeiro. É ele quem nos lava e tira toda a mancha, toda a nódia, tudo da ferrugem, tudo que não presta, porque se lá no céu chegar alguém com a roupa branca manchada, enferrujada, lá não entra nas bodas do Cordeiro. Tá bem? Deus abençoe Jaciara Araújo. Deus te abençoe, Jaciara. Juízo, viu, Jaciara? Deus te abençoe, Elenir. Diaconisa Naná. Deus abençoe a família do Espírito Santo. Elenir Brandão, Deus te abençoe. Coloque aí agora um copo com água sobre o rádio. Coloque também um pouquinho do azeite de oliveira para a consagração. Hoje é dia de libertação de cativos. 8 da manhã, daqui a pouquinho, já são 6h10. 2 da tarde, 19 horas. Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116. E já nos preparando para o domingo da Santa Ceia. Eu estou pregando aqui esta mensagem hoje, porque amanhã quem estará aqui é o pastor Almir Barreto. Domingo é o pastor José Teles Pinto. Segunda-feira, pastor André Bezerra, meu genro. Entre em minha página pelo Facebook, Daniel de Oliveira. E vamos criar agora Daniel de Oliveira, volume 2. Porque o 1 já temos mais de 5.000 pessoas nos acompanhando. Aí vamos criar agora volume 2. Me falaram que pode, beleza. Entra lá no YouTube. Assista os programas Bom Dia Espírito Santo. E mensagens também. Tá bem? Deus vos abençoe. Mande para mim o nome dos homens da família que tem a semente. Hoje, para o 9918-62232, eu quero subir ao altar e profetizar a quebra das maldições de problemas íntimos. Hoje será um dia de muito trabalho para nós aqui na Bahia. 9918-62232. Você, mãe, manda o nome do seu filho. Tá bem? Ou sobrenome, para o momento do altar, o momento da palavra da profecia. 9918-62232. Feche os olhos, faça silêncio aí agora. Pare de andar, está comendo, pare de comer. Espírito da gula, Coloque o copo aí na mesa, a xícara. Mas missionário, eu tenho que sair para o trabalho. Depois da oração você continue comendo. Há tempo para tudo, há tempo de comer, de beber e de orar. Se você pode ajoelhar, dobre em seus joelhos, ou em pé, ou enrolado aí nos lençóis, porque está frio, cobertor, aí em Minas Gerais, aí em Santa Catarina, aí em Mato Grosso do Sul, aí na grande região de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul. Pode orar enrolado, Deus sabe. Apesar que Jesus orou de joelho numa noite fria e suou sangue. Mas os crentes de hoje às vezes oram enrolados nos cobertores, no chinil. Sei nem se ainda tem coxa de chinil. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que as palavras de 1 Coríntios capítulo 11 fale profundamente as ovelhas do Senhor. Aqueles que têm a marca do sangue, da palavra, e que amam a tua lei.
Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus. Traga temor ao coração desta pessoa que me ouve, para que domingo ela esteja na igreja, para a Santa Ceia, deste dia 6, ou deste dia 13, traga temor a este coração, compromisso, para estar levantando o cálice e o pão, renovação de aliança, porque estamos ouvindo a trombeta do Senhor tocando, através das enfermidades, através do vento, através do mar, através dos incêndios, através de terremotos. E temos que nos alinhar, porque o dia do Senhor vem e está às portas. Abençoa esta pessoa que domingo estará na igreja renovando aliança contigo, Senhor. Eu abençoo o dia do domingo, o depois de amanhã. A Santa Ceia na catedral, na sede. Nesta congregação, nestas congregações espalhadas pelo Brasil. Pai, nós abençoamos o domingo. Eu oro e abençoo o dia de hoje, primeira sexta-feira, aonde estaremos ministrando a cura de enfermidades íntimas. A tua palavra é pão, mas o Senhor também dá o peixe, que são os sinais, que desapareçam os nódulos no seio, as dores nos testículos, o câncer de próstata, a impotência, a frieza do casamento, o desânimo, a briga, as perturbações, obra de macumba, de feitiçaria que foi feita naquele primeiro relacionamento, aquela vingança de ex-sogra, ex-mulher, ex-marido, ex-cunhada ou cunhada, aquele mal que foi feito por aquela falsa colega, aquela chefe, aquela gerente, ou aquele colega, aquele ciúme, aquela inveja, aquele mal que veio naquele presente, naquele perfume, naquele sabonete, macumbaria que foi feita na roupa íntima da mulher, do homem, aquele ginecologista endemoniado que endemoniou a vida sexual, toda obra do diabo, toda maldição que veio daquela parteira, sangue de Jesus tem poder. Aquela parteira benzedeira, feiticeira, idólatra, que pegou aquela bebezinha nos braços e a amaldiçoou com palavras negativas. Sangue de Jesus tem poder. Eu quebro a maldição daquela parteira endemoniada, daquele médico alcoólatra, aquelas palavras negativas, que ao bater no bumbumzinho do bebê, lançou uma palavra de maldição. Aquela parteira esotérica, feiticeira. Eu quebro estas maldições que veio no momento do parto
por causa da cegueira espiritual. Deus me revela. Eu abençoo o útero que te trouxe ao mundo. Eu abençoo a relação sexual que te trouxe ao mundo. E eu quebro as maldições do passado. Eu tenho esta autoridade para desfazer o que a bruxa, o bruxo, o médico endemoniado fez. Auxiliar de enfermagem ou a enfermeira, no momento do parto da cesariana. Eu estou abençoando a sua vida sentimental, sexual, emocional. Seja quebrada a maldição do passado, do presente. Aquela rezadeira, aquela benzedeira, aquela feiticeira, aquela idólatra. Maldição da idolatria. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Esta pessoa que vivia no sítio, na roça, na fazenda, no sertão, na mata, e foi amaldiçoada por aquela pessoa que a tomou nos braços, no primeiro choro, no primeiro sorriso. Eu quebro a maldição herdada, adquirida, mandada, amarrada, com aquelas fitas, aquelas medalhas de feitiçaria, de idolatria, de mitologia, de pemba, de bozó, aquelas balas e queimados ligado ao esoterismo, à feitiçaria. Seja curado o útero desta mulher, as trompas, que todos recebam o que eu recebi, a força da fé pelo sangue de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a padilha, todo Exu, toda a entidade maligna da pombagira menina, de trança cigana, boca jurema. Saia todo o mal desta casa, desta família. Sejam estas pessoas agora curadas do corpo, da mente, da alma, da vida emocional, sexual, sentimental. Em nome de Jesus. Esta frieza, esta impotência, este apetite desordenado, esta maldição que estão nos hormônios, que haja uma cura nas glândulas e nas células. Eu posso profetizar e repreender todo o mal nesta primeira sexta-feira, em nome de Jesus. Levante as mãos e fale comigo: eu estou liberto. Fala. Minha família está liberta. Profetiza aí. Minha família Oliveira está liberta. Minha família Silva está liberta. Fala. Minha família Barbosa está liberta. Chagas. Minha família, fala o sobrenome da sua família. Pinheiro, Marques estão liberta. Família Silva, fala. Porque a hora que você profetiza, a bênção flui. Deus vos abençoe. 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, estarei na Catedral da Bênção. Lima e Silva 116, também. Missionário, aqui não tem nenhum pastor e nenhuma igreja que faz este trabalho. Banho local da enfermidade ou joga na sua cabeça. Se você sentir gelando ou queimando, é o mal saindo.
Pega o óleo, por isso que eu mando você colocar o óleo. Se unge, unge seu filho, seu marido, sua nora, seu genro, sua nora que está fazendo seu filho infeliz, unge ela. Às vezes a pombagira menina está nela. Repreenda, se manifestar demônio, expulsa. Se ele falar que não sai, você profetiza, já saiu, sopra no ouvido. Mas eu não tenho autoridade para isso, missionário. Tem sim. Ah, missionário, eu não estou preparado, não, nem preparado. Está sim. E quem está? O nome de Jesus é quem está. Viu, Camila? Viu, pastora Rosa Marques? Se aí não tem alguém que tem esta unção, esta autoridade, por isso que o óleo está consagrado aí. E a água. E Deus está mandando eu ensinar a todos vocês. Deus vos abençoe. Viu, cotidiana? Eu te falei que você é discípula de Deus aí na França. Unge com óleo, cotidiana. Expulsa os demônios. Tenha medo não, viu? Você vai ganhar um bocado de europeu para Jesus aí na França. Você sabe que a França é o berço das pombagiras, você sabe. Então Deus vai te usar aí. Não importa a cor da sua pele. Não importa. O importante, cotidiano, é a unção em sua vida. Tá chorando, não é? Deus te abençoe, filha. Amanhã quem estará aqui é pastor Almir Barreto, domingo pastor José Teles, segunda-feira pastor Bezerra, André Bezerra. Terça-feira eu volto com a retransmissão do programa Bom Dia Espírito Santo. Uma ótima Santa Ceia para nós. E daqui a pouquinho, já são 6h27, eu estarei na catedral e na sede para libertar cativos, oprimidos, carregados e sobrecarregados. Deus os abençoe. Viu, Edenildo Oliveira Queiroz? Jesus te abençoe, Edenildo. Fica firme com Jesus, rapaz. Seu nome está no livro da vida. E vigie, viu? Para ele não ser apagado pela lama do pecado. Palavra profética. Isso você sabe por quê. Viu, Deliane Ferreira? Deus te abençoe.